Continuando, boa noite. Né, dupla jornada hoje. Que Deus possa estar com os irmãos. Irmãos, eu me sinto melhor pregando do que cantando, irmãos. É muito curto, né, Márcio? Aí embaixo mesmo, só um minuto. Agora sim, fica melhor, né, irmãos? A mensagem de hoje, irmãos, é mais tempo para a família. Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, irmãos, mas em meio ao trabalho, pais que trabalham fora, às vezes mães que têm que trabalhar para ajudar o marido a sustentar o lar, eu acredito que o tempo no lar hoje tem sido bem escasso. Tempo em família tem sido bem escasso, bem curtinho. Né? Eu acredito que muitos pais e mães, principalmente as mulheres, se sentem um pouco assim culpados por não poder dedicar tanto tempo à sua família, aos seus filhos, né, ao seu lar, devido a ter que trabalhar fora para poder ajudar na manutenção do lar. E se você se sente assim, irmãos, você não está sozinho, né? Foi feita uma pesquisa, né? E nessa pesquisa diz que 70% dos brasileiros gostariam de dedicar mais tempo para passar com a família e ter momentos juntos, mesmo que isso significasse menos dinheiro no bolso. Então, a gente sabe da importância que tem, principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje, de se dedicar mais tempo à família, irmãos. Infelizmente, muitos lares estão sendo desfeitos por causa do tempo. Falta de tempo. Falta de tempo no relacionamento entre cônjuges, né? Falta de tempo com os filhos. Isso tem causado grandes conflitos nos lares. Grandes problemas nas famílias. E muitos casos, né, quando a pessoa está planejando um dia, quando se aposentar, se é que ele vai conseguir se aposentar, ele ter mais tempo para poder passar com o cônjuge. E ter mais tempo para passar com os filhos. Só que aí, quando você se aposentar, os filhos já vão ter saído de casa. Porque talvez o filho, a filha vai estar casado, está com outra família, não é verdade? E talvez, se o seu cônjuge esperar você se aposentar para poder você passar mais tempo com ele ou com ela, né? E que nem todo mundo tem essa paciência, né, para esperar. Né? Então, irmãos, como que a gente vai fazer para resolver isso? Como resolver essa situação? Né? Como dedicar mais tempo para a família? Porque com um pouquinho de tempo, já existem os conflitos familiares, as dificuldades que estão dentro do lar e que às vezes vão se acumulando. E se não há tempo para resolver esses atritos, pequenos atritos que surgem dentro do lar e vão se acumulando, chega um momento que aquilo se torna uma bola de neve e aí fica quase impossível de se resolver. Como solucionar isso? O que Deus espera que nós façamos? Aqui diz assim, pensar somente na qualidade do tempo para a família é mais ou menos como visitar um restaurante requintado com pratos refinadíssimos, mas com porções tão pequenas que não saciam a fome nem mesmo fornecem nutrição suficiente para o organismo. Assim como seu corpo requer certa quantidade, né, de alimento de boa qualidade, sua família também precisa de tempo de qualidade e na quantidade adequada. Não basta pequenos, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas eu passo, cada noite eu tiro aí uns 5 minutos para conversar com meu filho, com a minha filha. Cada noite eu tiro 5 minutos para conversar com o meu cônjuge. E ele acha que essas pequenas porções de tempo que é o suficiente, irmãos. Tenta comer uma quantidade bem, assim, reduzida
da quantidade de alimento que você está acostumado a comer todo dia. E você vai ver que o seu corpo vai começar a gritar por socorro, rapidinho. Então é a mesma coisa a família, irmãos. A gente tem que ter tempo de qualidade. Ou seja, tempo de qualidade é o quê? Eu estou conversando com a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu estou no celular respondendo o WhatsApp. Eu estou conversando com meu marido, mas ao mesmo tempo eu estou no telefone falando com o meu cunhado, com a minha cunhada. Será que isso é um tempo de qualidade, irmãos? Eu estou conversando com meus filhos, mas ao mesmo tempo eu estou dividindo com a novela das 8. Eu estou conversando com a minha filha, mas ao mesmo tempo eu estou assistindo o Jornal Nacional. Isso é um tempo de qualidade, irmãos? Não, irmãos. Tempo de qualidade é aquele que você olha olho no olho da pessoa, né? E ali você não só ouve, mas você também fala. Há uma troca ali de informação, né? E, irmãos, isso é um tempo de qualidade, né? Ou seja, tem que ter qualidade por quê? Porque tem que ter sua atenção. Você tem que estar atento àquela pessoa que está querendo conversar com você. Com seu filho, com sua esposa, com seu esposo. Tem que ter quantidade. Por quê, irmãos? Porque você precisa ouvir e ser ouvido. Então, para isso precisa o quê? De quantidade de tempo. Se tem um atrito, uma situação que está acontecendo ali, não se pode ficar empurrando com a barriga até o final do ano, quando chegar o próximo feriado para tentar resolver. Né? Tem que parar para resolver. Então, irmãos, a gente precisa abrir mão, às vezes, de algumas coisas para poder ter tempo uma quantidade boa de tempo e uma qualidade, né, ou seja, atenção exclusiva para a sua família. Né? O momento que estiver com a família, é da família. Né? Não pode ser dividido com outras coisas ou com outras pessoas, com outras preocupações. E uma coisa que aqui vem falando sobre reunião familiar. Quantos fazem reunião familiar em casa, irmãos? Sendo sinceros, levanta a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas. Irmãos, então vamos ter que melhorar isso, irmãos. É importante, não é os irmãos que fazem reunião familiar em casa, irmãos. É importante para resolver os conflitos, não é verdade? Porque quando surge um conflito num lar onde não se faz uma reunião familiar, irmãos, fica difícil, irmãos, de se resolver. Como que resolve se não tem reunião? Tem que ter, irmãos. Isso é uma coisa que tem que ser definido pelo casal ali dentro do lar, né? Olha, a gente precisa ter uma reunião familiar. Não sei se é uma vez por semana. Quanto tempo? Tereza, como que é a reunião familiar de vocês? É uma vez por mês? A cada 15 dias? Como que vocês fazem isso? Peraí. Então, nós fazemos uma vez por mês. De vez em quando a gente reúne. Essa semana mesmo a gente, principalmente quando vem os problemas, aí nós temos de sentar e reunir. É isso mesmo, irmãos. Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu não sei como que está o seu lar. Só quem pode me saber mesmo é você. Mas tem que ter, irmãos. Tem que ter, porque senão, pequenas coisas, irmãos. Tem um ditado que diz assim, acho que é um texto bíblico que fala assim, que a gente tem que tomar cuidado com as pequenas raposinhas. São as pequenas raposinhas que põem a vinha a perder. Né? As pequenas raposinhas, irmãos. Ninguém tropeça numa pedra grande, mas as pedras pequenas, quando você tropeça em algo pequeno, algo que você nem percebeu, você está tropeçando e caindo, irmãos. Então, as pequenas coisas, irmãos, pequenas coisinhas que você acha assim que é besta. Isso aqui não tem, isso aqui não é nada, né? Talvez para você não foi nada, mas para outra pessoa foi. E aquilo ali vai ficando ali, irmãos. E aí quando surgiu um outro problema, já somou 2. Porque a pessoa ainda está ressentida daquela situação que houve ali, que não foi resolvida. Aí surgiu um outro problema. E vai somando, irmãos. E ninguém chega chutando o pau da barraca dentro de casa do nada. Começa com pequenas coisas e as coisas não vão se resolvendo, vai chegando a um tamanho a situação, e a outra pessoa ali que está sendo talvez a mais massacrada ali, não sei,
talvez essa pessoa vai chegar uma hora que ele vai se explodir ali com você. Então, é importante ter a reunião familiar, mas é importante se reunir para resolver os pequenos conflitos, os pequenos problemas. É importante, irmãos. Não espera acontecer uma coisa terrível para você começar a fazer isso, né? Já é bom a gente colocar isso em prática o mais rápido possível. A reunião diária com Deus é o momento mais adequado para se alcançar maior conexão entre marido e mulher. Aqui, irmãos, fala também do culto familiar, irmãos. Faça o culto familiar, irmãos. Ah, mas eu não faço culto familiar porque, irmãos, é assim, irmãos. Tem sempre alguém lá, tem sempre a pessoa que ele tem mais, que ele puxa, né? Aquela pessoa que puxa dentro de casa para as coisas espiritual. Tem sempre um que puxa mais. Então, aquele que puxa mais, faz o culto familiar. Chama o seu marido. O culto familiar não é algo assim que você tem que fazer 1 hora de culto em casa. Começa fazendo 5 minutinhos, uma coisinha pequena, como se fosse para uma criança. Faz uma coisa bem pequenininha, 10 minutinhos, chama o seu marido, sua esposa, de mãos dadas, ora junto. E canta um hino de louvor a Deus, uns 2 hinos para louvar a Deus. Pega um versículo bíblico, não é para você pregar para o outro, porque às vezes o culto familiar se torna um cabo de guerra, né? Um vai lá, prega e já desce o cacete no outro vai lá, pega a mensagem do dia e desce em cima da esposa. E não é isso, irmãos. O culto familiar pega um versículo bíblico que fala de ânimo, que fala salmo, um provérbios, pega um verso bíblico que traga, que fala do poder de Deus, pega e estuda os milagres de Cristo, o sacrifício de Cristo em nosso favor. São temas para estudar com a família, para ler. Não precisa nem estudar, está só o cônjuge ali, lê um texto ali, faz uma aplicaçãozinha que seja no geral, não faz uma aplicação direta para a pessoa, faz uma aplicação no geral. Não é para você descer aproveitar ali o momento do culto familiar, pegar seus filhos e puxar a orelha ali no culto familiar, pegar uma mensagem, já jogar para cima da pessoa e já... Porque senão não vira uma briga ali, não um culto. É um momento para a família junto adorar a Deus. Para orar pelas dificuldades da família ali. Tem alguém enfermo na família, está passando por algum problema financeiro. Esse é o momento de orar e de clamar a Deus juntos ali e pedir para Deus. É para isso, irmãos, que é o culto familiar. É para o esposo, junto com a esposa, chorar diante de Deus, para que possam se aproximar mais de Deus, para pedir perdão. Sabe, porque às vezes a gente não está bem espiritualmente, porque a gente está indo pouco para a igreja, porque a gente precisa de Deus. É para isso que é o culto familiar, irmãos. Não é para virar um atrito familiar. Não é para falar dos defeitos dos filhos, do defeito do marido, do defeito da esposa. Não é isso. É para engrandecer o nome de Cristo, irmãos. E os defeitos é Cristo que vai transformar. Cristo, ele vai entrar na nossa vida e vai fazer com que a gente não enxergue as falhas do nosso cônjuge ou as falhas dos nossos filhos ali. No momento do culto. No momento do culto ali é para a gente buscar Deus. Para se entregar, para entregar a família aos pés de Cristo. Sair para ter um dia de manhã, se você conseguir fazer, para ter um dia feliz na companhia de Cristo. Durante a noite, para agradecer a Deus, porque durante o dia, Deus ele cuidou de você e da sua família. Isso é o culto familiar, irmãos. Unicamente para engrandecer o nome de Deus. E a palavra de Deus para nos fazer chegar mais perto de Deus, não para nos afastar. A palavra de Deus não é para usar como espada, é para usar ali como para nos edificar, para nos ajudar a estar mais perto do nosso Deus, para nos ajudar. Tem textos bíblicos que é texto que te leva, né? Te faz você ter mais confiança em Deus, né? Você está passando por uma situação ali, seu cônjuge está triste ali no momento e você vai trazer a palavra. Você sabe que ele está passando por uma dificuldade no serviço ali. É o momento de você ler um texto tipo Josué 1:9, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, porque eu estou contigo aonde queres que andares? Esse é o texto para você levar para ele. Não é um texto de, homem, mas você também, tal, não sei o que. Não é um momento para briga ali. Mas é um momento para você levar ele para perto de Deus.
né? E se é o marido que vai pregar, sua esposa passou o dia inteiro com os filhos, ali está cansada, né, do serviço de casa também, que é estressante também. É o momento que eu trazer uma palavra de conforto, uma palavra ali também de fortaleza, né? É isso que Deus quer, irmãos, que é para isso que é o casal, é para um fortalecer o outro, para um ajudar o outro na sua caminhada, na sua jornada até a Canaã celestial. É isso que Deus espera de nós. É isso que deve ser o culto familiar, irmãos. Para nos aproximar de Deus e nos aproximar uns dos outros. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Aqui também vem falando sobre a importância do sábado, irmãos. A importância do sábado. Por que Deus deu o sábado? O sábado é uma pausa na semana da nossa vida, né? Das nossos afazeres, da nossa... a gente vive uma vidinha medíocre aqui nesse mundo, irmãos. E às vezes nem é porque você quer viver essa vidinha medíocre, é porque a vida é assim, né? Todo mundo tem que trabalhar, a gente não pode viver só dentro da igreja, né? A gente vem para a igreja nos dias de culto, irmãos, vem para a igreja, viu? Nos dias de quarta, de sábado, de domingo, tá? Mas assim, eu digo assim, que a gente não pode viver só achando que agora vamos todo mundo deixar o serviço, deixar a vida de lá de fora, vamos ver só espiritualmente. Não é assim. Você tem que estar espiritualmente, mas tem que estar espiritualmente no trabalho todos os dias, mas tem que continuar trabalhando, né? Então essa é uma vidinha medíocre. Por quê? Porque não é a vida que a gente vai viver para sempre, irmãos. A gente tem que viver essa vida aqui sabendo que ela é passageira, irmãos. Essa vida de casa para o serviço, do serviço para casa, de casa para a faculdade, da faculdade para casa, isso é passageiro. A nossa vida mesmo, que vai perdurar mesmo, é a espiritual. O que vai perdurar mesmo é a sua comunhão com Deus, é a sua entrega a Deus. É isso que vai perdurar para a eternidade. Mas, mesmo assim, você precisa trabalhar. E o sábado, irmãos, é uma pausa para lembrar do nosso Criador. Para lembrar de quem somos, né? Onde estamos e para onde nós estamos indo. Né? Nós somos criados por Deus. Nós estamos o quê? Nós vamos tornar rumo a Canaã celestial. Não é? Estamos aqui, mas estamos de passagem. Né? O sábado é para nos lembrar disso. Que nós somos criatura e dependentes totalmente do nosso Criador. Né? O sábado é para isso. E por isso que Deus nos deu o sábado. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. É que os textos aqui, irmãos, são os textos muito conhecidos. Bem conhecidos. Mas vamos ler aí, Êxodo capítulo 20, verso 11. Vamos ler só dois versículos bíblicos, irmãos. Alguém achou? Êxodo capítulo 20, verso 11. Pode ler quem achou. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 11. Quem achar pode ler. Então essa é a razão apresentada por Deus na Bíblia para o descanso sabático, né? Por quê? Porque Ele é o Criador, porque em 6 dias Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? E ao 7º dia Ele descansou. Então essa é a razão porque Ele nos deu o sábado, porque Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia Ele parou, Ele criou essa pausa. Ele santificou esse dia. Ele guardou esse dia, santificou, ou seja, separou esse dia como um dia especial, um dia que nós devemos o quê? Contemplar o nosso Criador, contemplar a sua criação. Irmãos, apesar do pecado ter entrado no mundo e de todo o mundo estar manchado, tem uma mancha do pecado, ainda assim, quando você vai num parque como o Parque Ibirapuera, quando você vai em algum lugar que tem bastante verde, você ainda consegue ver ali as digitais do nosso Criador. Ainda assim, quando você está um dia bem claro, ou uma noite clara, né, melhor dizendo,
e você vê as estrelas no céu, ali vê uma lua, né? Você ainda consegue ver as digitais do Criador. Lá em casa, a gente não precisa ir muito longe. Lá em casa, minha mãe, no corredor, só planta. Quem já foi lá em casa, viu. Ali, se você parar e olhar, observar aquelas plantinhas ali, você consegue ver o quê? As digitais de um Criador, irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus nos criou. Então, essa é a razão por que nós devemos... que Deus nos deu o dia de sábado, o dia de descanso. E agora, gostaria de que os irmãos lessem outro texto que está em Deuteronômio. Escravos do relógio, a libertação no tempo divino. Então, olha só, irmão, se você quer que a sua família, mais tempo para a sua família, você tem que perguntar para quem? Para o Criador. Como ter mais tempo para a minha família? Aí você vai lá em Êxodo 20, tá lá no Êxodo 20, que ela acabou de ler, né? Do 8 ao 11, e fala o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, quando você vai lá em Êxodo 20, no verso do 8 ao 11, você lê, você percebe o quê? Que Deus está dizendo o quê? Dê uma pausa. Pare no 7º dia. Você tem 6 dias para você cuidar das suas coisas. Mas no 7º dia, pare, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Ou seja, para o separar dos demais dias. Para que eu tenho que separar esse dia? Aí Deus vem falando e vem explicando para quê. Para nós comungarmos com o nosso Criador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para nós termos o quê? Tempo para os nossos familiares. O sábado ele não deveria ser um dia... de vez em quando, principalmente quem tem criança pequena, que nem eu tenho, a Sofia, que tem 6 anos, pegar um sábado à tarde e sair com a criança, levar ela para um lugar e falar de Deus, do Criador. Né? O sábado não é só para você ficar... É importante fazer trabalho missionário no sábado? É importante, irmãos. Mas o nosso... É que, como nós trabalhamos, irmãos, a gente coloca o foco todo no sábado, irmãos. Mas esse não é o plano de Deus. Se vocês lerem o que Deus fala a respeito disso, esse não é o foco de Deus. Né? Porque nós somos missionários, a gente foi, irmãos. Se eu estiver dentro do ônibus e tiver pessoas do meu lado, eu estou sendo missionária. Que nós não somos intencionais. A gente coloca todo dia, a semana inteira a gente cuida de tudo, menos de falar de Deus. Aí quando é no sábado, a gente quer fazer todo o trabalho das 3 às 4 horas. Vou colocar aí, das 2h30 às 4 horas, a gente quer pregar o evangelho. Irmão, se todo o trabalho missionário fosse concentrado só nesses momentos, acho que a Igreja de Adventista não teria atingido esses 208 países que eles estão. Na realidade, irmãos, aonde você for, você é um representante de Deus. Então, aonde você for, você tem que carregar folheto, livro. Para onde você for, você está indo para o hospital, já carrega folheto, livro. Porque você tem que ter intenção de pregar. Você está indo no dentista, você tem que levar um livro e pensar, eu tenho que pregar. Eu sou um missionário, onde eu for. Você trabalha, tem um comércio, você já tem que deixar lá os seus livros, porque você é um missionário. E você já tem que fazer o trabalho de Deus. A oportunidade que você tiver. Agora o que nós fazemos, irmãos? A gente concentra tudo num dia só. Mas não é esse o plano de Deus. É que nós estamos vivendo um pouquinho fora do plano de Deus, na realidade. Nós precisamos consertar isso. Isso cabe a cada pessoa, cada família individual, irmãos, fazer isso. Mas não é esse o plano de Deus. Olha só, outra razão bíblica para o descanso sabático está na libertação de Israel da opressão vivida em séculos de cativeiro. Assim, recordando o mandamento apresentado por Deus no Monte Sinai, Moisés acrescentou mais um motivo para a santificação do 7º dia. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 5, verso 15. Deuteronômio, capítulo 5, é o último verso, não?
Só eu falei que ia ler só 2 versos, a gente só vai ler 2 versos, irmãos, por causa do horário. Deuteronômio 5, verso 15. Pode ler, se alguém achou. Pode ler, irmã. Começou. A irmã começou ali. Isso. Além de nos lembrar, né, que Deus ele é o Criador, né, que criou o ser humano, o verso ele vem falando o quê? Que Deus ele é o nosso resgatador e o nosso protetor. Você pode ver que lá está falando, né, o texto está falando que a gente tem que Israel deveria lembrar o quê? Que ele foi escravo lá na terra do Egito, que Deus resgatou ele de lá. Irmãos, isso que tem existe como posso dizer, existe algo para nós aqui também nesse texto. Não é só para o povo judeu lá do passado. Você tem que se lembrar que Deus te resgatou desse mundo aí fora. Ele é o seu criador, mas ele também é o teu resgatador. Se você conhece a Deus hoje, se você tem essa luz, foi porque Deus um dia te resgatou. Então esse é mais um motivo para você guardar o sábado. Porque Deus ele te resgatou. Ele te tirou da escravidão também daí desse mundo. A maior escravidão, irmãos, é do pecado. E se nós permitimos, Deus ele nos libertou da escravidão do pecado, irmãos. Pela sua graça e pelo seu poder. E nós somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Pela graça de Cristo nós somos resgatados. Então esse é mais um motivo para a gente pausar, dar essa pausa semanal para nós virmos à igreja no sábado com alegria e cantar louvores ao nosso Deus e sermos gratos porque nós somos resgatados da escravidão. Assim como o povo de Israel no passado, que vivia na opressão e na servidão lá no Egito, antes de conhecer a Deus, como era a sua vida? Quem era você antes de conhecer a Deus? Como que você vivia? Então você tem que lembrar, irmãos, o que Deus fez por você. Quando veio ao mundo, Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue para livrar todas as famílias da terra da opressão. O domínio do domínio do pecado. Com sua morte em lugar da nossa, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino dos seus filhos amados. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que nós possamos lembrar desse Deus criador, desse Deus que nos resgatou, irmãos. Que possamos tirar tempo para a nossa família e que possamos nos lembrar das promessas de Deus, irmãos. Né? Tem uma promessa que está em Isaías 58, né? Verso 13 e 14, né? Que fala, se guardares o teu pé, né? De profanares o santo sábado, né? E de fazer a tua própria vontade no meu santo dia. Se chamares ao sábado, dia deleitoso e digno de honra, e o honrares, né? Aí Deus fala que nós vamos o quê? Cavalgar sobre os altos da terra e que Deus vai nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó. Né? Essa é a promessa de Deus para nós. Essa promessa é para nós também, irmãos. Mas a Bíblia fala o quê? Se você se lembrar do seu Criador, se você parar de transgredir o sábado, ele fala, a minha promessa é para você também. Que Deus possa abençoar a igreja de Deus e cada um de nós que estamos aqui, cada família representada aqui, que possa ser abençoada por Deus. Que nós possamos, irmãos, seguir a orientação de Deus. Porque às vezes o que acontece de errado com a nossa família, o principal é nós não seguirmos a orientação de Deus. Ah, meu filho está rebelde, mas espera aí, você está seguindo a orientação de Deus? Ah, eu não me entendo com meu marido. Você faz o culto familiar? Você está orando? Você está seguindo a orientação de Deus? Ou você está seguindo a sua própria vontade e depois reclamando para Deus que as coisas não estão dando certo? Irmãos, primeiro, a gente tem que, antes de pedir conselho para qualquer ser humano, nós temos que buscar o conselho da palavra de Deus. E seguir a orientação de Deus. Se você seguir a orientação de Deus e aí falhar o que Deus está te falando, aí você pode reclamar com Deus, irmãos.
Mas eu acho impossível. Aquilo que Deus promete, é impossível Ele não cumprir na sua vida se você estiver seguindo a orientação dEle. Que Deus possa abençoar cada um de nós em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque estudamos um pouquinho a Tua palavra, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, a termos tempo de qualidade e quantidade de tempo suficiente para que possamos passar com os nossos familiares, Pai. Que nós possamos valorizar a nossa família, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, como nossa primeira missão, levar Cristo primeiramente dentro da nossa casa, Pai. Que a nossa primeira missão seja que a nossos filhos, que o nosso cônjuge, Senhor Deus, tenha um encontro todos os dias com o Senhor Jesus, Pai. Por favor, Senhor Deus, e depois da nossa família, que a nossa família também seja um instrumento missionário, Senhor Deus, em favor de outras famílias, Pai. Por favor, abençoe a Tua igreja. Eu não conheço a realidade dos lares aqui dos irmãos, Senhor Deus. Só quem conhece é o Senhor e cada um daqueles que se encontra dentro das quatro paredes das suas casas, Pai. Mas o Senhor conhece todas as coisas, Senhor Deus. Que o Senhor venha suprir, Senhor Deus, as necessidades de cada lar aqui representado, Pai. Visita também aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor conhece os motivos de cada um, Pai. Que o Senhor possa visitar, que Seu Espírito possa adentrar em cada lar, Senhor Deus, em cada vida e fazer uma obra de transformação, de conversão, de libertação, de cura em cada vida, em cada família, Pai. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor envie os Seus anjos para nos acompanhar aos nossos lares e que, por misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar também, se for possível, que essa chuva possa dar uma pausa para que possamos chegar nos nossos lares, Pai. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.